Galera do cartão vermelho, hoje tem polêmica quente no futebol. Arrascaeta, o camisa 10 do Flamengo, respondeu de forma direta e afiada a uma crítica feita por Mauro César Pereira. E claro, isso caiu como uma bomba nas redes. Vem comigo entender tudo. O jogo era Libertadores, Flamengo em campo. Arrascaeta marca, mas perde uma chance clara. Mauro César, como sempre, não deixou passar. Disse que o lance foi irresponsável e que o meia já não tem mais o mesmo desempenho físico. Crítica pesada. A resposta de Arrascaeta, mas o uruguaio não ficou calado. No Instagram, soltou futebol de internet F asterisco asterisco asterisco. E completou dizendo que se postasse uma simples foto, calava essa teoria de cansaço. Um verdadeiro recado direto ao jornalista. Parte da torcida ficou ao lado de Arrascaeta, dizendo que ele tem crédito de sobra. Outros acharam que Mauro pegou pesado demais. E aí entra a pergunta, até que ponto o jogador deve rebater esse tipo de crítica? Será que isso afeta o vestiário? Ô Mauro, mais um papelão do Flamengo nessa Libertadores. E acredite se quiser, né? O torcedor não deve nem estar acreditando. Mas num grupo que tem Central Córdoba e Deportivo Táchira, Mauro César Pereira, o Flamengo pode ficar fora do mata-mata. Vai ter drama, Mauro. Isso já está muito claro. Vai ter drama num grupo que era para o Flamengo ser facilmente líder e brigar para ter melhor campanha da Libertadores, Mauro César Pereira. É mais culpa do Felipe Luiz, né, porque menosprezou a Libertadores, principalmente naquele jogo dentro de casa contra o Central Córdoba, ou dos jogadores, Mauro César Pereira? De todo mundo, né? Culpa do BAP, também o presidente, culpa do Boto, que é abaixo do BAP, culpa de todos eles. De todos eles, mas eu entendo que assim, a falta de mobilização, de seriedade até, eu digo seriedade ao extremo, né? Pô, é um jogo fundamental, time mobilizado, e tem algumas outras questões. Ontem eu fiquei apurando algumas coisas depois da madrugada, tentando entender como eu repercutia isso lá dentro. E, por exemplo, o Arrascaeta fez um gol, ok, 9 minutos. Minutos depois ele entrou cara a cara com o goleiro Aguerre do Central Córdoba e chutou fraquinho. Ele tentou aquela bola, aquela tacadinha de sinuca que ele manda no cantinho e tal, né? Acabou chutando fraco, o goleiro defendeu. Aí eu procurei entender como eles interpretaram aquilo dentro do departamento de futebol. Ah, ele já chegou sem perna. Porra, mas sem perna com 15 minutos de jogo? Não consegue dar um chute? Tem alguma coisa errada aí. Não é preparação física. O cara permanece em campo 60, 70, 80 minutos, 90. Tem alguma coisa errada aí. O que acontece com a preparação? Os jogadores se cuidam? São perguntas que lá dentro eles têm que encontrar as respostas. Porque não é admissível um jogador caro como ele, do talento que tem sido super importante, não conseguir chutar aquela bola com força bem altura. O goleiro sai para fechar o canto baixo, esperando um chute rasteiro, que era a única chance dele. Se mete por cima uma cavada, o goleiro vai para o espaço. Ele vai bater como bateu no lance do gol, só colocar a bola, com alguma força. Ele vai tentar uma bolinha colocada e perde o gol. Ali 2-0, cara, praticamente resolve, porque o Central Córdoba resolveu atacar o Flamengo no campo dele, né? E o Flamengo estava jogando em transição e encontrando espaços e o jogo estava muito bom para o Flamengo. Teve 3 chances. Essa foi claríssima. Eu fico perguntando, no intervalo, o Felipe Luiz fala o quê para o Arrascaeta? Será que cobra? Alguém acha que o Simone Inzaghi chama os jogadores da Inter de meu amor no intervalo do jogo, né? Faz um cafuné. Vem cá, garoto. Vem cá, tá tudo bem? Como é que você tá? Amigo, vestiário de futebol, ainda mais em momentos importantes e tudo, é um ambiente tenso, de cobrança recíproca, mútua, e de liderança de alguém que não pode ser o amigo, o brother. Eu acho que cada vez mais, assim, o Felipe Luiz, eu não estou dizendo que ele tem que ser como o Zubeldia, que fica reclamando de arbitragem o tempo todo, nem que ele tem que ficar fazendo pirotecnia à beira do campo. Mas eu noto que ele, dificilmente eu vejo ele chamar a atenção do jogador. O maior esporro que ele deu, talvez o único, foi no Gabriel, na Copa do Brasil na final. Que depois o Gabriel fez o gol, foi lá, falou com ele, ficaram aquelas coisas ali, os dois ali. Então, assim, eu não sei até que ponto, aí realmente não sei, só ele pode responder. A amizade, o tempo que ele teve relacionamento com jogadores, como atleta também, atrapalha.
certos posicionamentos que ele prometeu que teria quando assumiu. Falou, agora eu sou o técnico, não sou mais o colega de time, tiver que desagradar, vou desagradar alguns, não tem jeito. E realmente, ele desagradou o Fabrício Bruno quando colocou o Léo Ortiz e barrou, e o Fabrício foi embora. Paciência, a opção dele, quis sair. Ele colocou um cara melhor que ele no time, foi a decisão correta. Mas o time não se mobiliza, não sei se é uma cobrança, houve uma certa soberba, sim. Essa desse jogo foi uma soberba, acho que não só pela escalação, mas pela falta de mobilização. Eu já até falei aqui, o próprio diagnóstico interno foi: o Flamengo não se mobilizou contra o Central Córdoba no Rio de Janeiro, como não havia acontecido nem no Campeonato Carioca, com os times pequenos. Então, amigo, e ontem, realmente, o primeiro tempo teve uma boa metade boa, primeiro tempo, depois foi piorando, aí teve um erro grave que gerou uma oportunidade, uma defesaça do Rossi, e no segundo tempo foi muito ruim. O gol estava na cara que ia sair. O time não mata o jogo quando tem oportunidade, continua sem chutar de fora da área. E o detalhe, toma um empate e criou uma chance. Uma chance. O time não faz pressão, ele não vai nem pro desespero, sabe? Aquele time que vai pro desespero, troca passe pro lado, o tempo tá passando, nem aquela pressão, sabe? Vou ganhar na marra. E vocês viram aí, quem não conhecia o estádio é torcida longe, estádio novo, gramado bom, tem uma área enorme, não enche, porque eles não têm torcida para encher aquele estádio. Aquele estádio é um elefante branco, uma aberração, num lugar no meio do nada. Eu até imaginava que fosse encher o estádio, que eu pensei, vai todo mundo das cidades vizinhas, vai querer ver esse jogo. Mas nem assim encheu. O estádio não estava lotado. Pressão não havia. Se o Flamengo fosse jogar, por exemplo, ao invés de Central Córdoba, fosse o Atlético Tucumã, seria muito pior. A torcida fanática, estádio lotado, caldeirão pequenininho, todo mundo em cima, mas não foi. Nem assim os caras conseguiram uma vitória simples, né? Por um gol que seria o bastante para colocar na situação melhor. O cenário agora é bem complexo. O jogo contra o Bahia sábado ficou mais importante ainda, porque se contra o Bahia não conseguir um bom resultado, não vencer, isso vai impactar na quinta-feira. E tem uma distância boa. O jogo é sábado, 9 horas, o outro é quinta, 9h30. São 5 dias, pô. Tem tempo aberto entre o jogo. Aí vai dizer que o Arrascaeta não vai conseguir chutar a bola, que tá cansado, tá sem perna. E o diagnóstico interno é que o time não tem perna. Como assim não tem perna em maio? Então tem alguma coisa errada. E acho que cabe também ao presidente do clube se manifestar, o senhor Bap, que era um crítico voraz, e às vezes até com muita razão, da gestão anterior do futebol. Ele era parte da direção, presidente do conselho de administração, mas ele era crítico do trabalho da equipe do Marcos Braz, prometeu mudar tudo, profissionalismo, colocou lá um profissional à frente do futebol, mas e aí? Ele é o presidente do clube. O que faz nessa hora? Qual vai ser a atitude? Né? O Flamengo está perto de um vexame histórico, mais uma flamengada. Agora, para classificar, depende só dele e decidir em casa. Então, se não houver mobilização para esses jogos... A outra coisa importante, já houve um pedido, isso é importante, do Departamento de Futebol ao presidente que, digamos assim, atraia os torcedores de verdade, que vão empurrar o time. Porque o pessoal já percebeu que a torcida elitizada do ingresso caro do BAP não vai. Baixou o preço agora um pouco para o jogo contra o Bahia. Aí tem que ver como vai ser contra a LDU. Perceber a demanda, baixar preço, tem que encher o estádio. E tem que ter pressão, senão não vai rolar. O Flamengo precisa fazer 2-0 na LDU, tá? Pra quê? Porque a LDU tem um saldo de 3, o Flamengo tem um saldo de 0. Faz 2-0, o Flamengo tem saldo de 2, a LDU passa a ter saldo de 1. Então ele passa a ser segundo colocado, porque o Central Córdoba, imagino, vai vencer o Táchira, né? Eu tenho que pensar no que é pior pro Flamengo, que é o Central Córdoba vencer lá na Venezuela. Claro, se perder ou empatar, melhor pro Flamengo, mas você tem que pensar que vai vencer, né? Os 2 gols ontem do Táchira, o Thiago, foram muito importantes. Foi muito importante. Porque o time equatoriano, o LDU, estava indo por um saldo de 5 e caiu para 3. Então, se o Flamengo fizer 2-0, cai para 1. E o Flamengo iria para 2. Então, ele passa a LDU, tem a mesma pontuação e fica na frente. E joga com o Táchira na última rodada. E aí o que acontece? A LDU vai jogar contra o Central Córdoba. Então, se o Córdoba vencer, a LDU dança. Se a LDU vencer... E aí, nação, o que vocês acham? Arrascaeta exagerou ou foi na medida? E Mauro Cesar foi justo ou passou do ponto? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Já mete o like e se inscreve no Cartão Vermelho, porque aqui a gente mostra o jogo como ele é, sem censura, sem medo, direto no peito.